Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedir para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se por um acaso ainda não for inscrito. E vamos para os relatos de hoje. E o primeiro é este daqui. O que era aquele ser? Um homem macaco? Porque a gente colocou semana passada, né? Teve um relato sobre um ser, um homem macaco avistado aí e tal. E aí eu sempre peço, se você já teve uma experiência parecida com essa, manda o seu relato. E aqui está um desses. Oi, Ana, tudo bem? Me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Ai, eu nem acredito que eu tô dizendo isso. Eu tenho 19 anos e te acompanho desde 2022. O primeiro vídeo que eu vi foi com uma amiga na escola. A gente estava em aula vaga. E o vídeo era sobre necrotérios. Ela ficou com medo de continuar ouvindo, mas eu continuei sozinha, já que eu amo essas coisas relacionadas ao sobrenatural. E desde então nunca mais parei de ouvir os seus relatos. Muito obrigada. São a minha companhia diária na hora de fazer as tarefas domésticas e até quando eu tô me maquiando. Ou eu tô ouvindo música ou eu tô ouvindo seus relatos. Mas chega de enrolação, né? Eu ouvi uma história aqui no canal chamada O Homem Macaco. E lembrei de uma história que a minha mãe sempre me conta. Não se preocupe, Ana, se tiver algum nome já vai estar trocado. Eu moro no interior de São Paulo, numa cidadezinha. Pode falar o nome, mas eu não vou falar, tá bom? E isso aconteceu num sítio que os meus tios cuidavam e moravam. Na época eu tinha por volta de 2 ou 3 anos e a minha mãe disse que eu era muito chorona. Era por volta de 3 horas da tarde, a minha mãe e a minha falecida tia estavam lavando roupa num rio que tem que passar antes de chegar na casa. Eu vou tentar explicar como era o lugar para um melhor entendimento. Para chegar no sítio, tem que passar um riozinho raso, com pedras, e em volta só tem árvores e mato. Aí, depois que passa esse rio, tem uma subida que é um pouco longa, mas não é totalmente reta. Tem umas leves curvas para daí sim chegar no terreiro da casa. Enquanto elas estavam lavando roupa nesse rio, eu desci chorando atrás da minha mãe. Minha mãe não lembra se eu fui sozinha ou se alguém me levou. Mas de repente, quando elas olham para o lado dos matos e das árvores ali, elas viram um ser. Minha mãe fala que era um bugio, né? Um macaco bugio. Porém, eu pesquisei como que é um bugio. E o bugio é pequeno. Eu mostrei para minha mãe, né, para ela ver se era isso mesmo, mas na hora que ela viu o bugio, ela disse que não era daquele jeito. Então não era um macaco bugio. Mas ela diz que esse macaco, entre aspas, que elas viram, era bem grande, parecido com um ser humano. O rosto dele era de um homem. E ele diz, e ela, né, o rosto dele era de um homem. E ela diz que ele tinha uma barba, mas o rosto dele era peludo. Ele tinha uma barba, mas o rosto era peludo. E o corpo também era muito peludo. E ele andava em 4 patas, tipo um gorila. E quando elas viram aquele ser parado, olhando para elas, elas começaram a gritar pro meu tio e pro meu avô, que hoje é falecido, mas começaram a gritar pro meu tio e pro meu avô irem lá ver. Meu tio pegou uma foice e os dois foram lá pro mato ver o que era aquilo. Mas quando chegaram, aquilo já não estava mais lá. O bicho, o ser, saiu correndo. Ele saiu correndo, talvez por conta dos gritos delas. Elas procuraram, eles, né? O tio e o avô procuraram o bicho na beira do rio e tal, mas ele já tinha sumido. Ana, a minha mãe fala que acha que aquele ser se aproximou de onde elas estavam porque o meu primo, quando era criança, ele ficava sozinho no rio pescando. Como assim? Ele se aproximou porque o meu primo, quando era criança, ficava sozinho no rio pescando? E ela acha que
o bicho pode ter aparecido por conta do meu choro também, que deve ter chamado a atenção dele. Porém, minha mãe disse que esse ser não esboçou nenhuma reação. Ele só ficou parado olhando para elas e depois saiu correndo. Ele não sumiu, tá? Ele não sumiu como fumaça. Elas viram ele sair correndo. E daí, sei lá para onde foi, entendeu? Não apareceu mais. Ele ficou só olhando e depois saiu correndo. E pelo visto, ele nunca mais foi visto. Quando eu pesquisei sobre as características daquilo, bateu muito com as características de tipo um homem das cavernas, sabe? A minha mãe falou que era muito parecido com esses que a gente vê aí, dos Neandertais, os homens das cavernas, né? O Homo erectus, essas coisas. Então, o que você acha que pode ser isso, Ana? Nesse sítio já aconteceu coisas estranhas. Eu não sei se o sítio era assombrado ou não, mas esse meu primo, quando pequeno, ele já foi quase pego por uma mãe de ouro. Ela só não conseguiu levar ele porque a minha tia, mãe dele, percebeu a tempo. Eu não sei bem como é a história, mas pelo que sei, ela encanta a pessoa para ir junto com ela e depois disso a pessoa nunca mais volta a ser quem era antes. Minha falecida tia também contava que ela já ouviu barulho de bastante gente chegando, conversando no quintal da casa. E quando foi ver, não tinha ninguém. Uma vez eu fui posar lá com a minha irmã e aí fomos eu, meu tio, minhas duas primas e a minha irmã buscar um colchão numa outra casinha velha que ficava no mesmo terreno. Porém, ela era afastada da casa e já estava noite. A gente entrou na casa e, Ana, aquela casa... Ai, que susto. O despertador. A gente entrou na casa... Cadê? Me perdi. A gente entrou na casa e, Ana, aquela casa tinha uma cara de casa assombrada. Por dentro era muito estranho, dava medo. Na hora que a gente estava saindo da casa, eu e minha prima mais nova ficamos por último. E na hora que a gente estava passando na frente de um dos quartos, nós ouvimos um barulho. Igual quando, sabe quando um velho vai escarrar, sabe? Mas não tinha como ter ninguém lá, já que a casa era abandonada. Bom, aí tem que ver, porque às vezes alguns barulhos pode parecer outro, sabe, assim, e às vezes você já entra no lugar com medo, né, porque ela tem cara de assombrada, porque tá abandonada, né, meio depredada, e tem cara, e tal, mas também pode ser que, né, tem algum espírito que fazia isso e continua por lá. Esse negócio de escutar muita gente conversando no quintal e de repente não tem ninguém, a gente pensa se é algum tipo de impressão no local ou se ali, como dá a impressão que é no Rancho Skinwalker, sei lá, alguma coisa assim, tem um portal meio que aberto, onde ali, como eu sempre digo, surgem vários tipos de coisas, tem vários tipos de manifestações, tem espírito, tem distorção com outra realidade, uma realidade paralela. Vai saber se esse ser também não veio de outro lugar e surgiu por ali, porque ali às vezes tem, né, um ponto de distorção que eles dizem. Então, vários tipos de manifestações ocorrem ali. Não sei, mas nós temos vários relatos de pessoas que presenciaram seres tipo macaco, humanoide, né? Mas que pareciam com macacos com um comportamento meio humano, meio bicho. Tem um que ele fala que eles estavam indo de um lugar para o outro, eu não vou lembrar exatamente, mas eles viram que nem fosse um macaco grande, assim, pegando manga, eu acho, do pé, uma fruta, e tava pegando, e quando viu eles, não sei se assustou, e disse que dava a impressão que estava grávida ainda. Só que ficava em pé, pegando as mangas, assim. Então, não era bem um bicho. Era tipo um pé grande, pela descrição deles. Era tipo um pé grande. E a hora que eles voltaram, as mangas não estavam ali, tipo, levou embora, sabe? E vários outros relatos desse tipo. Agora eu me lembrei de um, que é um cara...
Ó, gente, se é verdade, eu não sei, mas esse homem fala que ele participou de um experimento feito aqui no Brasil, num bunker na Amazônia, onde era um experimento genético. Que aí alguns saíam assim, alguns assim, e sei lá, que deu um problema e não sei o que lá, que o negócio escapou. E aí a gente fica pensando, será que é alguma coisa assim? Será uns bichos escaparam, reproduziram? São muito furtivos, então eles não são vistos, eles conseguem se manter muito isolados e não são, na maior parte do tempo, não são vistos, estão vivendo por aí. São seres interdimensionais que surgem para essa dimensão, mas também vão para outra, e por isso a gente por um tempo não vê, de repente aparece e vê, de repente some, não sei, mas tem vários avistamentos. Vídeo tanto de gente que relata o tal do pé grande, dessas coisas assim. É isso. E aqui também tem relato, né, desses homens macaco. Não, peraí. Tem mais um relato aqui dentro desse relato da mesma moça, tá? Que é a mulher de branco. Bom, essa história quem me contou foi a minha irmã. Antigamente se juntava um monte de criança para brincar na rua. Cidade de interior, a criançada ficava brincando até tarde da noite. Eles então resolveram brincar de esconde-esconde. E ela e uma amiga dela foram se esconder atrás da marcenaria ou mercearia, não sei, que fica na frente do campo de futebol daqui. E antigamente, é uma marcenaria então. E antigamente nessa marcenaria, dizem que fazia um caixão. E já estava de noitinha quando elas foram se esconder. E enquanto estavam ali escondidas, do nada apareceu uma mulher de branco, com a roupa toda rasgada, o cabelo todo bagunçado. Essa mulher passou bem devagar na frente delas, olhou para as duas, e elas dizem que essa mulher estava com o olho todo preto. Isso tudo, assim, foi numa fração de segundos, né? Quando elas viram aquilo, as duas saíram correndo numa disparada. Diz que quando chegaram onde estava todo mundo, as duas estavam pálidas, feito papel, e não conseguiam nem falar. Tamanho era o medo que elas estavam. E as pernas bambas. Só conseguiram contar o que tinha acontecido depois que já tinham, né, depois que já tinham se recuperado do susto. E agora, há pouco tempo, eu fiquei sabendo que muito antigamente uma mulher tirou a própria vida perto dessa marcenaria. Agora é só pra mim, dá licença. Talvez, né? Mas foram esses os relatos, Ana. Espero que vocês, os assombrados, tenham gostado. Um beijo pra você. Um beijo, muito obrigada. E... a mulher com olho preto, alguém de sete além. Ou, no mínimo, um espírito perturbado, né? Queria alguma coisa, queria falar alguma coisa, às vezes, né? Perdido por ali. Vai saber. Agora sim, vamos para o próximo, que já tinha sido o próximo, agora é o próximo. Que é Iemanjá levou minha prata. Oi, Aninha, como você tá? Eu sou a fulana, tenho 20 anos e vim contar um relato que eu considero muito legal, que aconteceu comigo durante o verão desse ano. Não vou citar nomes, mas se por acaso houver algum, pode ler tranquila, já vai estar trocado. Obrigada. Tudo rolou durante uma viagem que fiz para uma praia no interior do Rio de Janeiro. Mas antes de contar o que aconteceu, eu vou contextualizar algumas coisinhas. Eu nunca fui realmente ativa em nenhuma religião. Porém, sempre fui extremamente curiosa em relação a esses assuntos sobre a espiritualidade. E, inclusive, eu cresci ouvindo os relatos do canal. E isso moldou parte da minha personalidade e aflorou ainda mais essa vontade de conhecer e saber mais. Mas também cresci em uma família levemente intolerante, onde fui ensinada que tudo diferente do cristianismo é pecado. E para infelicidade deles, eu nunca dei ouvidos.
Alguns meses antes de viajar para a praia no começo do ano, eu descobri pela minha sogra, que frequenta um centro, que eu sou filha de Iemanjá. Infelizmente, eu não sei se esses são os termos corretos, pois graças à família intolerante, eu ainda não consegui me aprofundar. Então, peço desculpas desde já se eu falar alguma coisa errada. Pois bem, vamos ao acontecimento. No começo do ano, eu viajei para a praia e em um dos dias, enquanto eu estava no mar, me veio uma vontade de conversar com o Iemanjá. Como eu não sabia como funcionava essa conversa, eu fui contando da minha vida, como se estivesse batendo um papo com uma velha amiga. Ao final, eu pedi a ela que abrisse os meus caminhos, que me protegesse. Pedi por prosperidade e, em troca, eu ofereci uma das minhas pratas. Eu uso brincos, colares e anéis de prata, e nesse dia eu estava com todos eles. Eu não tirei porque o mar estava calminho, eu não ia perdê-los. Após essa conversa, eu continuei curtindo o dia e acabei até esquecendo disso. Mais tarde, já em casa, eu tomei um banho e fui pentear os meus cabelos na frente do espelho. Observando os colares que eu usava, percebi que um dos pingentes não estava ali. Então eu comecei a rodar o colar pensando que poderia ter ido parar na parte de trás do pescoço, né? Sempre acontece isso. Mas ele não estava ali. Todos estavam, os 3 colares, mas o pingente não. E sabe qual pingente era? Justamente um de prata com um desenho de mar e um sol. Meu coração deu uma aceleradinha. Fiquei genuinamente feliz em pensar que talvez eu tenha sido ouvida. Podem pensar que foi coincidência. Às vezes eu penso que pode ter sido mesmo, já que eu não sou assim ativa na religião. Mas que baita coincidência, hein, meus amigos? Tanta coisa para o mar levar e levou logo o pingente que remete à praia. Bom, e um pingente escapar também sem a corrente se abrir, né? Ele se abriu sozinho. Bom, esse foi o relatinho. Ana, eu vou amar saber a sua opinião sobre. Muito obrigada por ler. Um beijo enorme para você. Eu te adoro. PS, saudades do meu pingente. Ele era, além de tudo, o meu preferido. Nunca mais achei outro igual. Talvez por isso também. É aquele que mais tinha valor sentimental para você. Foi o que foi... você disse que daria em troca, né? Uma das. E a que foi a que você mais gostava. Eu não acredito em coincidências. Eu acho que justamente após uma conversa dessas, onde você, tipo, me faça isso que eu te dou uma das minhas pratas. E já pegou. Falando, já vou fazer aqui, já levo já. Esse aqui que eu gostei. E aí levou. E eu não acredito em coincidência, não, gente. Eu acho que realmente teve uma comunicação, um negócio aí que... Mas legal. Acho muito interessante. Acho que realmente você foi ouvida. E eu não acredito também que, nossa, você precisa estar ativa dentro da religião para ser ouvida por por uma divindade, uma entidade, um espírito, um anjo, sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que basta você se abrir a isso, abrir teu coração, e aí você se conecta, com eles. Até porque eu acredito que tem muita gente que tá dentro, super ativo ali dentro da religião que for, mas não conecta. Não tá ali na vibração que tem que estar. Só tá ali de cumprindo um protocolo. Mas não tá espiritualmente entregue. Vamos pro próximo relato? Vamos, que é a promessa que salvou um homem do lobisomem. Olha lá. Oi, Aninha, tudo bem com você? Eu espero que sim. Bom, meu nome é fulana, mas eu sei que aqui serei fulana, e inclusive eu amo. Deixa eu só ver uma coisinha, tá tudo certo aqui. Vamos lá, continuando. Eu tenho atualmente 22 anos e moro em Fortaleza, no Ceará. Conheci o canal em 2018, quando estava no último ano do ensino fundamental. Eu limpava a casa de madrugada enquanto todos dormiam e no fone a sua voz me fazia companhia. Enfim, o que eu vou contar é sobre a noite em que o vizinho da minha avó encontrou um lobisomem.
Não se preocupe, todos os nomes foram alterados. Bom, era a década de 70. O senhor Carlos morava em um interior com uns 1.000 habitantes apenas. Tinha mais ou menos 25 anos e namorava uma moça que morava no interior ao lado. Ainda menor, com, menos de 400 habitantes. Era costume ele ir e vir a pé todas as noites. Mesmo passando em frente a um cemitério, com o caminho deserto e sem postes de luz, ele nunca teve medo. Afinal, por não ter poluição visual, a lua era sempre linda e clareava bastante. Numa noite, enquanto estava na casa da moça, começou uma chuva que parecia não ter fim. Ele teve que esperar passar, pois não podia dormir lá. Naquela época, coisas assim jamais aconteciam. A moça ficaria mal falada se o rapaz dormisse na casa dela, né? Carlos não recorda a hora, mas a chuva demorou bastante a passar. Assim que cessou, ele rapidamente meteu o pé na estrada. Tudo ia bem, até que, no meio do mato, ele ouviu pisadas rápidas. Pensou que fosse até algum cavalo, algum burro ou outro animal perdido, mas os passos se aproximaram muito rápido. Quando notou que era rápido demais para ser um animal comum, aquilo já estava em cima dele. Parecia um cachorro gigante, de olhos amarelos, correndo sobre 2 patas. Com o susto, Carlos caiu no chão, de frente para o bicho, que foi cheirando ele devagar, como quem aprecia um prato antes de se alimentar. Ou não. Carlos diz lembrar até hoje do cheiro podre que vinha da boca daquele. Mas não deu tempo de pensar em nada. O bicho começou a atacar. Ixi, se atacou. Mas atacou que jeito? Porque, gente, o ataque dos lobisomens, por serem um ser tão grande, tão ameaçador, com dentes tão afiados e tão grandes, não é assim. Porque, tipo, o ataque ali é uma mordidinha já tinha tirado a vida dele. Uma mordidinha no pescoço, uma coisinha ali, ó, pá, acabou. Não tem chance. O bicho desse correr atrás, não tem chance. Se o bicho quiser, ele acaba o cara na hora, engole inteiro ainda. Inteiro não, né? Mas assim, aí que eu falo, o ataque do lobisomem não é tão ataque. Mas vamos continuar, olha lá. Aí o bicho começou a atacar. Numa puxada só, arrancou a camisa, arranhou o peitoral e cortou os braços. Ele deu uma pasada. Foi então que o Carlos lembrou de um ensinamento de seu pai, que era o seguinte, o pai dele dizia: se esbarrar com um lobisomem, o convide para ir no dia seguinte na sua casa pegar 1 quilo de algum alimento. Eu já vi o lance do sal, que você fala para ele, passa lá em casa amanhã que eu te dou sal. Aí o homem aparece lá para pegar. Aí esse é mais... Porque sal, o que você vai fazer com sal? Mas 1 quilo de alimento já é mais interessante. Esse eu não sabia, 1 quilo de algum alimento? Coitado do lobisomem. Ele então gritou: vá à minha casa amanhã que eu lhe darei 1 quilo de açúcar. Ah, então acho que pode ser sal, açúcar. Eu achava que era só sal, mas qualquer coisa. Açúcar, tá. Vá à minha casa amanhã que eu vou te dar 1 quilo de açúcar. O bicho parou o ataque. Saiu lentamente de cima dele e assim como correu rápido para chegar, correu rápido para sair. Carlos juntou forças de onde não tinha para levantar e chegar em casa. O banheiro para fora. O banheiro era fora, então mesmo antes de entrar, ele tomou um banho e nem falou com os pais, pois já era muito tarde. Foi direto dormir. Tá vendo como não foi lá grande coisas arranhada? Que deu pra tomar banho, pra dormir, senão tinha que ir pra um hospital dar ponto, né? Se o bicho quisesse realmente um ataque ali, né? Mas é só um negocinho assim. Cadê? Me perdi, ele foi direto dormir. No outro dia, às 5 da manhã, sua mãe chegou no pé da rede dele dizendo: Carlos, o Pedro tá aí, ele mandou te chamar. Pedro era um homem um pouco mais velho, por volta de uns 30 anos de idade, que morava no mesmo interior da namorada de Carlos. Todo mundo conhecia ele. Carlos então levantou, foi até a porta e, para sua surpresa, o Pedro falou: eu vim buscar o açúcar que você me prometeu.
Carlos, sem falar nada e sem convidar o moço para entrar, foi até a despensa, pegou o açúcar e levou para o Pedro. Ele agradeceu e disse: nunca revele a minha identidade para ninguém, ou a maldição cairá sobre você também. E saiu. Eu não preciso nem dizer que Carlos nunca revelou a verdadeira identidade do homem por trás do lobisomem, né? Acabou de revelar para todo mundo. Hoje, Carlos é casado com a namorada da época. Vivem há muitos anos juntos. Já são até bisavós. Hoje ele sofre com Alzheimer, mas eu cresci ouvindo ele contar a mesma história, sem mudar uma vírgula, jurando levar a identidade do tal homem com ele pro... Mas então ele supôs, ele falou: mas como assim? Ele falou que todo mundo conhecia, já contou quem é o moço aqui, ó, que era um cara que morava lá, ou não. Fulano, ele deve ter contado a história, então assim, um homem que morava lá, mas não contou quem é? Não falou? Falou, não falou. Peraí que agora eu fiquei confusa, ele só falou, foi um homem que morava lá, mas um homem que todo mundo conhecia. Mas aí os pais dele conheciam, mas ele não contou pros pais quem era. Ele só contou depois para pessoas que não conheceram esse homem. Que daí o tempo passou. Eu acho que é isso, então. Que ele, né? Mas, gente, é o que eu falo do lance dos lobisomens. Eles não atacam. E por que, gente? Por que açúcar, sal? E aí eles param de atacar? Deve ser realmente uma maldição, assim, que... Não sei, não entendo por que tem essas promessas, e tem mesmo essa história, você fala e o bicho... Eu sabia do sal, não sabia que era qualquer alimento, e o bicho vai lá buscar e você vai saber quem é, mas, e aí os ataques são sempre assim, dá muito medo, porque o bicho vem pra cima, mas nunca é muito, assim, né, pelo tamanho, pela ameaça que ele parece... Parece, sei lá, fugiu a palavra agora, não é lá grande coisa os ataques, né? Meu bisavô mesmo conta que passou por um lobisomem, o lobisomem não fez nada, ele também passou rezando ali do lado, nada aconteceu. Era a reza que faz com que o lobisomem se afaste, essa promessa também faz com que ele se afaste. Já disseram que tem o lobisomem que é vítima de uma maldição e tem o lobisomem que quer se transformar. Então ele procura por rezas e tudo para se transformar mesmo em lobisomem. Vários tipos aí. Vamos pro próximo relato, que é Demônios Mirins. Olá, Ana, aqui é a fulaninha novamente e eu quero compartilhar mais uma experiência da minha mãe, dessa vez da adolescência dela. Ela contou que certa noite estava na escola dominical da igreja quando um dos irmãos começou a falar sobre a ação dos demônios. Ele disse algo que a deixou intrigada, que muitas vezes quando uma criança estava tranquila e de repente começava a chorar durante o culto, era porque demônios mirins entravam na igreja. Esses espíritos cutucavam as crianças justamente para atrapalhar, tirando a atenção dos pais e atrapalhando a pregação. Minha mãe não sabia se acreditava naquilo, mas a ideia ficou na cabeça dela. Naquela noite, já em casa, foi dormir como de costume. O quarto onde ela dormia tinha um vidro no lugar da janela, o que deixava entrar a claridade da luz do lado de fora. Em algum momento da madrugada, ela acordou e, ao abrir os olhos, viu uma cena aterrorizante. Um demônio pequeno estava ao lado da cama do irmão dela. Ele tinha olhos muito feios, intensos, e passava a mão na cabeça do menino como se fizesse carinho, mas ao mesmo tempo encarava minha mãe com um olhar assustador. Apavorada, ela fechou os olhos e começou a orar, repreendendo aquilo que via. Quando abriu novamente, a figura havia desaparecido. Até hoje, minha mãe nunca esqueceu esse episódio e acredita que naquela noite ela viu com os próprios olhos exatamente os tais demônios mirins de que tinham falado horas antes na igreja. Um beijo para você, obrigada. Então, justamente depois dele falar a respeito e ela ficar pensando naquilo, ela viu. Mas a criança não chorou, não fez nada, ela só viu e aquilo sumiu.
Criança chora, gente. Criança chora na igreja, criança chora no hospital, criança chora na casa dos outros, criança chora em qualquer lugar, né? Por vários motivos, até por tédio, né? Porque de repente a criança tá ali, não tem o que fazer, ela quer sair, ou ela tá com fome, ou ela quer... Criança chora, gente. Não é um demônio que vai cutucar a criança pra chorar porque tá no culto, né? Não é uma obrigação, é criança, ela sabe que ela tá no culto, ela vai ter que ficar quieta. Se chorar é um demônio que tá cutucando. Eu acho que não, sabe? Enfim. Mas daí ele falou isso, aquilo entrou na mente dela e exatamente após isso ela viu o mesmo ser descrito por ele. Então aí a gente tem que pensar, será que é mesmo algo que se mostrou? Já vi outros relatos até muito interessantes envolvendo demônios mirins, que eram vistos, que eram, né? Mas aí em um outro contexto. Mas nesse caso específico eu não sei. Ela pode ter ficado muito impressionada com isso, entendeu? Vindo de uma autoridade, né, que vai falar sobre isso, a pessoa põe aquilo na cabeça e fica, né, pensando, se preocupa. A gente não sabe o impacto que aquilo chega na mente das pessoas. Chega diferente em diferentes mentes. Uma pessoa vai receber uma informação e aquilo lá vai ficar por aquilo. Outra já vai receber de uma forma que vai ser muito mais impactante, né? Então tem pessoas mais suscetíveis, outras menos suscetíveis. Não estou dizendo que não era. Pode ser que fosse mesmo um espírito que estava por ali, resolveu se mostrar, mas a gente tem que pensar em outras possibilidades também. Mas olhando nesse lado aí de que demônio mirim que cutuca criança para desviar o foco acho que não. Pode ter uns por lá? Pode ter. Não vou dizer, mas não só lá, em vários lugares. Que queira atrapalhar? Pode ser. Mas esse fato da criança chorar, a criança chora em qualquer lugar, né? A criança chora por vários motivos. Depende. Bom, vamos pro próximo relato, que é este. Minha história com o Exu 7 Encruzilhadas. Esse é o último de hoje, tá? Oi, Ana, tudo bem? Eu espero que sim. Desejo tudo de bom pra você e pra sua família. Muito obrigada. Pode me chamar de fulano mesmo. É a primeira vez que eu envio um e-mail e será para o seu canal, olha, que já acompanha há um tempo. Eu sou um bandista de coração há aproximadamente 4 anos. Eu ainda não frequento totalmente por questões pessoais, mas hoje eu vim contar a história que tive com o meu Exu, Senhor 7 Encruzilhadas, e um dinheiro que eu jurava ter perdido. Era 2024 e eu estava fazendo um tratamento dentário. Naquele mês, a minha mãe me deu dinheiro para pagar R$100 por mês. Eu tinha que pagar R$100 por mês e acho que naquele mês a minha mãe me deu dinheiro para pagar. Numa sexta-feira, eu não me lembro exatamente a data, mas nós decidimos sair para um culto na casa de uma amiga da minha mãe. E depois comer em um pequeno estabelecimento de lanches aqui no setor. A minha mãe me pediu o dinheiro e disse, se não usarmos, eu te devolvo. Tá, ela disse isso porque não sabíamos se o local aceitaria cartão ou não. Então fomos ao culto e depois fomos comer o lanche. Já era por volta de umas 9 da noite. Pedimos, comemos e na hora de pagar, minha mãe decidiu usar o cartão. Ao pegar a carteira, ela percebeu que os R$100 não estavam lá. Ficou muito chateada, pensando que havia perdido. Até consideramos a possibilidade de eu não ter entregue o dinheiro. Mas eu me lembrava claramente de ter tirado da minha bolsa e passado para ela. Bom, voltamos para casa, mas eu estava muito tranquilo, com a sensação de que o dinheiro não havia sido perdido de verdade. No dia seguinte, na hora do almoço, eu fui pegar um dinheiro na bolsa para comprar um refrigerante. Ana, eu, você e minha mãe não acreditamos. Os R$100 estavam lá. Peraí, no dia seguinte, na hora do almoço, eu fui pegar um dinheiro na bolsa para comprar um refrigerante. Na mesma bolsa que você já tinha pego os R$100, é isso? Entregue para ela?
os R$ 100 estava lá, simplesmente estava lá sem explicação. Naquele momento um arrepio me subiu e eu tive a visão do meu Exu trazendo o dinheiro de volta e colocando na minha bolsa. O que aconteceu? Acredito que realmente nós tínhamos perdido o dinheiro e a espiritualidade se encarregou de devolvê-lo, porque era uma causa importante, eu precisava muito daqueles R$ 100. Desde então, eu me conectei ainda mais com a espiritualidade. Até minha mãe reconheceu que aquilo era real. Eu já me afastei algumas vezes, mas estou voltando, com fé em Deus e na espiritualidade do bem, para me desenvolver e espalhar essa força linda. Agradeço se puder ler o meu relato. Deus te abençoe e muito obrigado. Perdão por qualquer erro. É meu primeiro e-mail. Olha só, que honra. Amo o seu canal. Gratidão sempre. Um beijo para você. Muito obrigada. Olha, gente, todos os dias acontecem coisas desse tipo, de que desaparecem ou que a gente realmente perde e volta, aparece em lugares que você já cansou de procurar, em lugares muito improváveis que não tinha como aparecer, ou que somem de maneira inexplicável e nunca mais aparece também, né? Muito interessante esse lance de desaparecimento, aparecimento e tal, sei lá, de aporte, não sei, né, que tem os nomes que eu sempre esqueço. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje, então, certo? Espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês e a gente se vê no próximo relato. Combinado? Um beijo e fui. Tchau, tchau.